Fala galera, beleza? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz um desligamento de um funcionário que acaba de ser desligado, né, no Google Workspace. Por que a gente precisa se preocupar isso? Primeiramente por conta dos dados, né, que ele pode se autenticar, pegar informações. E a segunda é para diminuir a quantidade de licenças que temos adquiridos dentro do Google Workspace. Então, para diminuir questão de consumo, né? Geralmente desliga-se um funcionário para entrar um novo, né? E fazendo esse processo, você acaba diminuindo o custo e preservando também a parte de segurança para que o usuário, depois que chegar em casa, continue conseguindo acessar os e-mails ou até mesmo o Google Drive. Então, deixa eu clicar aqui em mostrar, nem precisa clicar aqui em mostrar mais, em diretório, usuários. Eu vou fazer a exclusão da Carol, tá? Tem duas formas de fazer quando você quer proibir do usuário logar. Então, por exemplo, o usuário está de férias, você não quer que ele acesse os e-mails. Você pode clicar aqui em cima de Carol e selecionar suspender o usuário. Ou você também pode fazer por aqui, né? Mas suspender o usuário, tá? Também tem como você fazer alguns filtros para ficar até melhor. Você clicando aqui em sistema, vai aparecer somente a Carol que a gente colocou ela, certo? Mas vamos deixar aqui na unidade organizacional, aqui treinamento. Deixa eu ver porque não está aparecendo a Carol. Vamos dar um F5. Ah, beleza. Aparecendo aqui a Carol. Então vamos fazer primeiramente quando um usuário ele sai de férias, você precisa só suspender ele, você vai clicar aqui em mais, suspender o usuário. E aqui tem uma observação muito importante. As tarifas de licenças de um usuário continuarão aplicáveis ao usuário suspenso. Então, ou seja, a licença ainda será cobrada, tá? Os dados deste usuário serão mantidos, mas ele não receberá e-mails, convites de agenda ou arquivos enquanto estiver suspenso, tá? Então você pode clicar aqui em suspender. E a partir desse momento, vou dar um F5 aqui, aparece aqui, ó, suspenso pelo administrador, o usuário não consegue mais se autenticar. Voltou de férias, você pode clicar aqui, né, ou você acabou suspendendo para preservar, teve algum tipo de invasão, ele relatou, ou que o celular foi roubado, você pode fazer dessa forma. E depois você pode clicar aqui em reativar. Beleza? Vamos dar um F5 aqui agora para atualizar. E aí já aparece aqui a Carol logada, tá? Eu peguei aqui a conta da Carol. Vamos logar aqui. Fazer isso mais tarde, né? Duplo fator de autenticação. Beleza. Você lembra que o e-mail da Carol foi o e-mail que nós importamos até o PST, né? Já está aparecendo aqui. Beleza. O que que eu vou fazer? Quando um usuário é desligado, a gente precisa excluir os dados. Mas o que fazer com os e-mails dele, com o Google Drive dele, né? Deixa eu até clicar aqui em Apps. Google Drive, que é o armazenamento pessoal, tá? Os drivers compartilhados seria para montar um servidor de arquivos na nuvem. E o meu drive é um armazenamento pessoal do usuário que ninguém mais tem acesso, tá? Então você está vendo aqui no meu drive que eu coloquei alguns arquivos aqui, pastas, tá? Quando você exclui, só tem que tomar cuidado. Deixa eu clicar aqui em exibição de lista, que ele só, quando a gente for excluir, ele vai pegar aqui, ó, tudo que for proprietário eu. Vai existir, quando você começar a utilizar, você pode clicar aqui em
Cadê? Compartilhar. Você consegue compartilhar pastas e arquivos com outros usuários. E isso vai ficar de forma bagunçada, né? Dentro do seu Drive. Então, ah, quando eu excluir aqui, eu vou pedir para movimentar o Google Drive para outra conta, tá? Os e-mails também, para não perder nada, tá? Mas lembrando, ele só vai migrar o que está escrito aqui como proprietário eu. Se tiver alguma outra coisa que está compartilhada, não, ele não vai migrar porque na verdade era só um atalho, né? Ele só está colocando aqui para você acessar o drive compartilhado de outra pessoa, beleza? É, perfeito, a gente já tem aqui as coisas da Carol. Vamos fazer o desligamento dela. Vou clicar aqui, né, em mais, ou você pode clicar aqui em Carol Silva e excluir o usuário, tanto faz, tá? Eu geralmente faço por aqui mesmo, mais excluir o usuário. E aí ele fala, ó, antes de excluir o usuário, considere transferir os dados dele. Com a exclusão, o usuário perde o acesso à conta e os dados não transferidos são excluídos apenas 20 dias. Veja as etapas de transferência de dados. Caso você precise de mais tempo, redefina a senha, né? Ou seja, se precisa de algum tempo maior, troca a senha ou suspender a conta para impedir o acesso. Isso aqui é até uma prática boa, né? Quando o funcionário for desligado, troca a senha e também manda suspender. Bem, então vamos lá. Para transferir os dados do usuário, né? Os dados do Gmail, ele ainda não consegue fazer. Então, o que você primeiramente precisa fazer? Lembra lá do começo do nosso treinamento que a gente falou sobre migrar a IMAP? Então, você vai ter que utilizar essa ferramenta. Então, quando eu clicar aqui, ó, então é a primeira coisa que você vai fazer, né? Trocar a senha do usuário, tá? E primeiramente fazer a migração. Geralmente, como eu costumo fazer? Para eu não perder nenhuma informação lá dos e-mails da Carol, eu vou vir aqui em migração de dados, né? Eu já terminei esse projeto aqui. Então, o que que eu posso fazer? Clicar aqui em mais, sair da migração, né? Porque ele tem que tirar esse serviço aqui do IMAP que eu estava utilizando para outro projeto. Beleza. Vou configurar aqui, ó, configurar a migração de dados. Vou colocar a origem da migração, Google Workspace. Vou colocar aqui quanto que eu quero que seja migrado os dados. Vou colocar aqui a 2015, né? Antes do usuário tá com receio, coloca 2000 para não ter problema, tá? O que você quer migrar? Migrar e-mails excluídos, lixo eletrônico, selecionar usuários. Ele já trouxe aqui, né? Toda a configuração. E você simplesmente vem aqui, ó, adicionar um usuário, isso é só um, né? E-mail original. Vamos colocar a Carol, né? Arroba aqui treinamento.online, certo? Que é ela que está se desligando da empresa. Qual que é a senha dela? Vamos fazer o seguinte, antes de excluir a Carol, vamos dar um redefinir senha aqui, criar uma senha, vamos colocar aqui. Então, esse é o processo que eu costumo fazer quando um funcionário está se desligando. Primeira coisa, trocar a senha dele, tá? Depois eu venho aqui, né, em senha, coloco a senha dela. E-mail do Google Workspace. Eu vou colocar a conta do suporte. Lembrando que aqui eu só estou fazendo o processo de migração, tá? Ó, ele vai inicializar, ou seja, tudo que está aqui na Carol, tá? Vai vir aqui para minha conta do suporte. Tá vendo que eu não tenho nenhuma categoria nem nada do tipo? Ele vai mesclar
tudo, tá? Ó, ele já trouxe até aqui uma informação, Data Migration Service. Deixa eu ver se é isso mesmo, Data Migration Service, que eu mandei excluir, né, o antigo relatório. Vamos voltar aqui na visualização. Ele ainda está inicializando. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou pausar aqui e eu já volto com vocês. Tirei aqui do pause, tá? Pessoal, só para mostrar para vocês que não deu erro nenhum, né? Tá em 64% aqui o processo. Ele até tá que tá indo rápido, né? Porque não são muitos e-mails. Então a gente consegue ainda concluir hoje. Vamos aguardar mais alguns minutos. Beleza, galera. Apareceu aqui como concluída, né? Você pode até fazer o seguinte: clicar aqui, selecionar a caixa, mais fazer o download do relatório. Se tiver algum erro, né? Vamos clicar aqui em fazer download na própria planilha do Google, que ele já abre aqui direto. Abrindo planilhas, clicar aqui em opções, permitir a abertura. Nenhum erro do usuário. Então, durante a migração não houve nenhum erro desse processo aqui, tá? Tá vendo que é bem simples, né? Não teve muita configuração que você possa fazer. Outra coisa que você poderia fazer é clicar aqui em mais, sem selecionar a caixa, né? E colocar enviar relatórios por e-mail. E a gente pode colocar aqui enviar para super administradores, ou seja, você não precisa colocar os e-mails, ele já sabe quem é e dá um enviar. Já recebemos aqui, ó, Data Migration, uma completa, número de e-mails migrado 39. Vamos dar uma olhada aqui na caixa se migrou? Já está aparecendo, ó. Caixa de entrada, tudo que estava lá na Carol, ó. Vamos abrir aqui o Edge, só para vocês verem, ó. Tinha 26 itens. Opa, clicar aqui. Perfeito. Fica mais fácil. Então, ó, 26 itens, eu tô com a conta do suporte, tá? Foi a conta que eu migrei. Ó, já tá aparecendo tudo aqui, ó. Se tivesse coisa, deixa eu voltar aqui no Edge, que ó, na caixa de entrada dela tem um e-mail às 4h55 e 21 de outubro. Ele vai juntar tudo, tá? Cadê? Acho que ele acabou juntando aqui, ó. Inscreva-se, que é o e-mail da Carol, tá? Ele acabou juntando como conversa aqui, por isso que ele tá aparecendo os dois. Mas vocês viram que acaba juntando tudo, tá? Até a qual que é a outra aqui? Equipe do Gmail. Ele acabou juntando aqui, um deve ser da Carol. Esse é para mim. Tem um aqui que deve estar escrito o nome da Carol. Ó, Carol. Então vocês viram que eu migrei tudo, tá? A única coisa que, na verdade, ele não migra, tá? Tem que deixar bem claro aqui, é a parte contatos e agenda. Se você precisar, você vai ter que vir aqui, ó. Tô no Edge aqui, no da Carol, clicar aqui, cadê? Contatos. Vai aparecer aqui os contatos dela. Você vai clicar em exportar. Pode ser aqui, né? CSV do Google, CSV do Outlook ou vCard. Vamos colocar CSV do Google. Vou tá pedindo para eu colocar aqui a senha, porque nós redefinimos, né? Beleza. Ele abriu aqui.
Tá aqui aberto. Vamos pegar os contatos, colocar aqui na pasta FTP. Colocar um underline para saber que é esse contactos aqui. Beleza. O que eu preciso fazer? Aqui na minha conta do suporte, eu abro aqui o apps, contatos, importar, selecionar arquivo, FTP e seleciono aqui o contacts, né? Do dia 22/10, que é quando eu estou fazendo a gravação aqui às 23h40. Beleza, ele aparece aqui, né? Contacts, dou importar, ele vai fazer a importação, tá? E aí você, como ele aparece aqui, ó, importado dia 22/10, eu renomei esse marcador falando assim, Carol contatos, beleza? Dessa forma, eu salvei aqui os contatos da Carol, porque se alguém me pedir, pelo menos tem uma conta, né, que estava com todos esses contatos. Depois aqui desse processo, né, de você importar os contatos, eu sugiro também que você faça a parte da agenda, tá? Então, vamos voltar aqui no da Carol, vamos fechar aqui o downloads, né? Já importamos contatos. Vamos clicar aqui no apps, cadê a agenda? Contatos eu já vou fechar aqui porque nós finalizamos. Aparece aqui alguns testes, tá? Que eu já fiz antes de iniciar a aula para mostrar para vocês. Então, são só essas três aqui. Deixa eu até desmarcar aqui, certo? Se você precisar migrar do PST também, você poderia copiar. Mas o que nós precisamos aqui, né? São só três eventos que eu acabei criando. Para você exportar isso, é só clicar aqui em Carol Silva, né? Configurações e compartilhamento. Tem aqui, ó, exportar agenda. Vamos clicar aqui. Ó, ele exportou aqui, perfeito. Vamos vir aqui no Mozilla, fazer o mesmo processo. Vou fechar aqui contatos, abrir aqui o apps. Cadê agenda? Dispensar. Vou clicar aqui em configurações. Ele já aparece aqui. E logo aqui embaixo aparece importar e exportar. Aqui, se eu quisesse exportar as de aniversário do Alex, só que vamos voltar aqui. Deixa eu dar um Ctrl J para abrir aqui a parte de downloads, beleza? Abrir arquivo. Ele está aparecendo aqui, ó, Carol. Vou fazer o seguinte, copiar e vamos colocar aqui na pasta de FTP. Beleza, já está aparecendo aqui Carol, tá? Então vamos voltar lá no Mozilla para ver se a gente consegue importar. Ele está pedindo para selecionar aqui o arquivo. Então ele está aqui na pasta FTP. Carol aqui treinamento. E aí ele pergunta onde que você quer adicionar. Eu particularmente não gosto de colocar numa agenda. Então o que que eu faço aqui antes de iniciar essa importação? Para ficar separado, igual eu fiz lá em contatos, eu costumo vir aqui, ó, outras agendas, né, aqui no mais, criar nova agenda, escrevo Carol Agenda Backup, criar agenda, beleza. Criou aqui um novo, certo? Aí sim eu clico aqui na engrenagem, configurações, importar e exportar, selecionar o arquivo, Carol, adicionar a agenda, Carol Agenda Backup e clica aqui em importar. 3
de 3 eventos importados, que era a quantidade. Vou dar um OK. Se eu seleciono aqui por mês, vai aparecer aqui os 3 eventos da Carol, tá? Então, eu costumo fazer o backup do e-mail. Tudo bem que o e-mail vai ficar todo bagunçado, vai juntar de todo mundo, mas o Google ele tem uma pesquisa muito boa, então você consegue fazer essa busca. A parte de contatos e a parte de agenda. E agora sim a gente consegue seguir aqui para o nosso processo de exclusão, depois que nós fizemos a primeira parte. Então, vamos clicar aqui novamente, né? Na verdade, sem selecionar, só clicando aqui em mais, excluir o usuário. Então, os passos dos dados no Gmail nós já fizemos até a mais, a parte de contatos e agenda, tá? E a parte de Google Drive, ele vai fazer automaticamente, tá? Então, eu vou colocar aqui para transferir. Ele fala, selecione um usuário para quem você quer transferir os dados de Carol. Antes de transferir, eu vou abrir aqui o drive do suporte. Tá? Tem algumas coisas aqui. Deixa eu dar um OK, colocar aqui em formato de lista, certo? Você consegue visualizar aqui os arquivos, né? Esse arquivo foi compartilhado comigo, então eu não sou proprietário dele, tá? E só aparece esses aqui. Enquanto no Edge, aqui a conta da Carol, a quantidade de arquivos que aparece, tá? Então, esses arquivos aqui vão ser transferidos aqui para dentro do meu Drive. Então, vamos continuar aqui o processo de exclusão. Cadê? Lista de usuários. Então, transferir, pesquisar a conta do suporte, selecionar os dados a serem transferidos, Drive e documentos, incluir arquivo não compartilhado com todos? Sim. Agenda. Também liberar todos os recursos da agenda reservado. Na verdade, agora eu nem sabia, é novo isso aqui. A parte de agenda ele já deixa migrar. Então, também liberar todos os recursos da agenda reservados em eventos organizados pelo usuário. Apenas os eventos futuros não particulares com pelo menos um convidado recursos serão transferidos, tá? Vou até fazer o seguinte para verificar mesmo se essa agenda está funcionando. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui e vou excluir só esse teste. Apesar que poderia nem excluir, porque ele vai tentar importar em outro lugar para ver se já está funcionando esse recurso. Voltar aqui. Contas de marca. As contas de marca e os dados correspondentes serão transferidos para o novo proprietário. E Data Studio, né, se tiver alguma coisa lá de aplicação, incluir os recursos não compartilhados com outras pessoas. Todos os dados não transferidos serão excluídos, inclusive os do YouTube. Você pode clicar aqui no link Saiba Mais, que ele vai falar exatamente todo esse processo que nós estamos fazendo, tá? Vou fechar essa guia aqui, vou colocar excluir o usuário. Os dados do usuário estão sendo transferidos. Você receberá um e-mail quando a transferência for concluída e o usuário for excluído. Enquanto a transferência estiver em andamento, a conta do usuário será suspensa, tá? Então ele já faz automaticamente para impedir o acesso. Após a exclusão, você terá 20 dias para restaurar a conta antes que os dados sejam excluídos permanentemente. Tem mais dúvida? Clica aqui em Saiba Mais. Ele vai aparecer aqui como que restaura um usuário. Eu vou mostrar depois para vocês esse processo, tá? Então, vou dar um OK aqui. Automaticamente, a conta da Carol ficou como suspensa, tá? Isso aqui a gente já finalizou, que é a parte de migração.
Deixa eu clicar aqui no Drive. Ó, já veio aqui a conta da Carol. E ele está transferindo tudo, ó, todas as pastas que estavam aqui. Quando terminar o e-mail, ó, o usuário Carol foi excluído. Recentemente, processou uma solicitação de Alexander para excluir o usuário Carol e transferir os dados dele para Alexander. A transferência de dados foi concluída e Carol, arroba aqui treinamento.online, foi excluído. Beleza? Então ele terminou o processo. Então você pode ver que os drivers aqui, né, da Carol vieram tudo para mim. Deixa eu só confirmar a parte da agenda. Deixa eu dar um. Vou até fechar aqui. Deixa eu ver se ele está migrando. Confirmar. Ah, migrou assim, ó. Nem precisa mais fazer aquele processo, ó. Transferido de Carol. Deixa eu colocar aqui. É, mas engraçado que ele não migrou. Deixa eu dar um F5 novamente, só para ter certeza. É, os eventos da Carol aqui, ele não migrou. Transferido de Carol, né? Então eu ainda aconselho vocês seguirem aqui o meu processo, né? De Carol Agenda Backup, só para não ter desencargo nenhum, né? Porque realmente não veio. Então, para garantir, crie, na verdade, exporte os dados para não ter problema nenhum. E com isso, automaticamente a Carol já deve ter saído aqui de suspenso, né? Se chegou aquele e-mail para mim, vou dar um F5 aqui para atualizar a página. Ó, Carol foi excluída do nosso portal, tá? Agora ela não faz mais parte. Bem, com a exclusão da Carol, você teria que perguntar para o gerente ou para alguém responsável com quem iria ficar o e-mail da Carol, né? Quem vai continuar recebendo. Vamos supor que seria a Érica, né? Então, clicarei aqui em cima da Érica. Já ensinei vocês, mas vamos fazer o processo aqui novamente, né? Clicando aqui em informações de usuário, endereços de e-mails alternativos, clica aqui no lápis e coloca aqui carol, arroba aqui treinamento.online. Assim, tudo que foi enviado para Carol, né, a Érica continuará recebendo os e-mails dela, tá? E se precisar fazer alguma consulta, né, do e-mail da Carol, o pessoal ou a gerência vai pedir para você consultar, tá? Essa é a melhor forma que eu acho, né? Se você não tem contratado uma ferramenta de backup. Hoje eu particularmente utilizo a ferramenta de Dropsuite, que faz backup do Gmail e do Google Drive, tá? É uma ferramenta que eu recomendo, se vocês quiserem aprender. Tem um curso meu dentro da plataforma da Udemy que eu mostro para vocês como é que faz isso, tá? Com a exclusão da Carol, o que acontece, né? Criamos o nosso alias. Eu diminuí o custo, né, para a empresa. Antigamente eu tinha 8 usuários que eu estava utilizando aqui e agora cai para 7. Quando chegar um novo funcionário, aí eu adquiro uma nova licença, tá? Assim eu acabo diminuindo custos para a empresa. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. A gente se vê na próxima. Grande abraço!